Então, dando continuidade nas ferramentas apresentadas na aula de hoje, a próxima é a ferramenta comando cópia. O próprio nome diz, ela vai copiar elementos do desenho de uma posição para outra. O atalho CP ou CO e a forma de utilização eu vou mostrar para vocês aqui. Fazer, então, outro desenho aqui, fazer uma elipse, que até então eu não mostrei. A elipse sempre pede para especificar um ponto e depois especificar o ponto que vai ser da minha base. Depois ele pede qual que vai ser a distância entre as bases ou a forma de rotação. Vou colocar 1555. 1055, desculpa. Fiz uma elipse. Agora vamos pensar aqui que eu tinha aqui, passando uma linha no centro, indo aqui até a interseção. Então, só para falar que eu tenho dois segmentos. E aí eu vou utilizar a ferramenta de cópia. Como que eu utilizo a ferramenta de cópia? Eu vou colocar, pressionar a ferramenta, selecionar ela. Ela pede para selecionar meus objetos. Quais objetos que eu queira selecionar? Esse, ou minha linha e minha elipse. Aperto Enter. Ele pede para especificar qual que vai ser meu ponto base, onde eu consigo visualizar qual que vai ser minha medida. Vou colocar aqui o centro. E aí eu consigo colocar qual que vai ser a orientação, qual que é a distância que eu quero do segundo ponto, ou então eu já vou especificar só aqui com o mouse aqui eu consigo fazer. Então, aqui eu posso colocar aqui qual que vai ser a distância, ou especificar o segundo ponto, igual aqui está me mostrando, ou aqui eu posso apertar Enter aqui, ele desseleciona. Novamente eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês. Então, seleciono aqui meu objeto de interesse, meus objetos de interesse, aperto Enter, ponto base, já faz a minha cópia, e aí eu consigo aí, visualizar a minha cópia já realizada. Normalmente o que se faz é eu ter uma distância já indicada para onde, com uma linha, um certo ponto, para eu conseguir fazer uma cópia. E aí, depois que eu fiz a primeira cópia, eu consigo fazer várias outras cópias. Só mostrar a indicação aqui que eu queira no desenho. Então, vai facilitando bastante. Fazer uma outra cópia aqui, outra aqui, que aí vocês conseguem ver aí que fica selecionado essa cópia. Eu aperto ESC, então eu fiz aí uma, duas, três, quatro, cinco cópias, através de uma cópia final. Se eu apertar Ctrl Z aqui, eu fiz um zoom, ele volta lá para o meu início do meu desenho. Então, é bem tranquilo, muito utilizada aí a ferramenta de cópia. Em seguida, aqui a outra ferramenta que temos que ver é a ferramenta de rotação, muito utilizada também. É uma ferramenta que eu utilizo para alterar a posição de um certo desenho fazendo a sua rotação. O atalho mesmo é o RO, o que é isso? Eu quero alterar ele 90 graus, 25, 45. Sem querer eu passei a ferramenta de rotação. Aqui nesse aqui, como é um círculo, eu não vou conseguir ver. Para apagar, que eu utilizo a ferramenta apagar, eu vou selecionar e apagar. Vamos pensar aqui que eu vou fazer um desenho qualquer aqui. Fazer um retângulo sem medidas mesmo. Mostrar para vocês aqui. Fazer aqui, só aqui uma forma que fique mais fácil para visualizar. Uma outra linha aqui. Então, eu tenho aqui um desenho qualquer. Eu quero fazer a rotação desse desenho. Essa parte aqui, com esse quadriculado, eu queira que ele fique na parte de baixo. Exemplo aqui seria um exemplo. Então, eu vou utilizar a ferramenta de rotação, que é essa daqui. Ele pede sempre para selecionar meu objeto, eu quero rotacionar todo esse meu objeto. Aperto Enter. E aí, qual que vai ser meu ponto base? Meu ponto base aqui, como eu quero rotacionar o objeto inteiro, pode ser o ponto médio aqui. E aí eu tenho aqui a rotação que eu queira fazer do meu objeto. Eu posso especificar um ângulo de rotação ou um ângulo de referência. Eu vou especificar que eu quero uma rotação de 180 graus. Na hora que eu faço 180 graus, ele fez ali a minha rotação que eu gostaria. Que ele inverteu o que eu tinha no meu desenho. Eu quero retornar, ou então aqui, faltou, eu quero fazer a rotação
às vezes, só dessa porção aqui do meu desenho, vamos pensar aqui. Deixa eu até colocar uma bolinhas aqui para vocês conseguirem ver. Às vezes, coloca essa bolinha aqui dentro. Opa, fazer ela aqui de novo. Essa bolinha. Tá. Aí eu vou selecionar, vou fazer primeiro, né? Eu quero fazer a rotação do meu objeto. Põe aqui, eu quero selecionar os objetos de interesse. Então, vai rotacionar só esses objetos que estão selecionados. Então, vou apertar Enter. O meu ponto base vai ser o centro aqui da minha circunferência. E aí, aqui agora eu rotaciono só os objetos que eu selecionei, porque acabou que o círculo eu não tinha visto que ele não tinha selecionado. Vou retornar aqui de novo, rotação, selecionar meus objetos de interesse. O círculo está selecionado. Aperto Enter. Eu quero, então, que a minha rotação, meu ponto base, seja esse ponto médio. Olha lá, o que acontece? Rotaciona todo o meu objeto, sendo que meu ponto base, para ficar mais fácil para vocês entenderem, é sempre a ponta seca do compasso. É o que fica preso ali no chão. É ela que tem o eixo de rotação. Até chegar perto, ó, a ponta seca do compasso está aqui. É o que gira no meu desenho. Então, eu consigo ali mostrar qual que é o eixo de rotação que eu queira. Aqui mostrou que ficou do lado de fora. Eu estou fazendo só uma rotação do objeto. Eu quero rotacionar o objeto inteiro. Então, vou selecionar todo o objeto, mostrar o meu ponto de rotação. Exemplo aqui vai ser esse ponto médio. Aí eu giro todo o meu objeto. Eu quero girar 45 graus. 45, entra. Então, ele girou ali 45 graus. Então, é uma ferramenta também muito utilizada, a ferramenta de rotação. A seguinte e a última para essa aula, antes de vocês fazerem o primeiro exercício avaliativo, é a ferramenta de trim, de aparo ou de corte, tá? O que eu tenho nela? É uma ferramenta muito utilizada quando eu tenho que recortar algumas linhas que ficaram no meu desenho. Exemplo aqui comum, vou pensar aqui que eu estava fazendo lá um retângulo, que é mais fácil, tá? Aqui eu estou exemplos bem simples para ser mais rápido para utilizar a ferramenta. Exemplo aqui, eu fiz esse retângulo e eu gostaria de apagar essa linha. Só que se eu selecionar essa linha, eu apago todo o meu segmento. Vou mostrar para vocês aqui, apertar Delete. Apagou todo o meu segmento, mas eu queria só manter o meu retângulo. Então, deixa eu só retornar aqui. Eu gostaria de apagar só esse pedaço sem atrapalhar meu desenho. Então, eu consigo fazer isso utilizando a ferramenta de trim e a de ferramenta que ele chama lá de corte. Então, essa ferramenta que tem uma tesoura. Seleciono ela, ela pede, então, eu quero cortar segmentos, que é a primeira coisa, alguma coisa que corta uma com a outra, um modo, projeto, ou fazer apenas o corte. Primeiro, sempre é o mais simples, a gente seleciona o objeto que eu queira fazer o corte, e ele já mostra aqui, ele já faz em relação ao meu objeto. Então, é bem simples, ela aparou o meu desenho, e aqui, se eu selecionar, eu consigo ver que eu tenho apenas uma linha padrão no meu desenho. Agora, eu vou fazer um outro exemplo que seja mais simples para a ferramenta de trim. Então, eu vou mostrar aqui outra forma de utilizar a ferramenta trim. Não, nessa não. Vou fazer outra forma aqui, por exemplo. Faz um círculo, um quadrado. Vou utilizar até o offset de outra forma. Se eu utilizo o offset, pegar a ferramenta offset, essa aqui, mostrar a distância que eu queira. Esse meu círculo ficou de qual a medida dele? Deixa eu verificar aqui. Círculo não, quadrado. Desse ponto até este ponto. Não, ficou aqui. Desse ponto do vértice até esse vértice. Essa medida. Vou aumentar um pouquinho o ponto aqui. Selecionar.
100. Não ficou bem quebrado, né? 6.434. 6.434, agora eu vou fazer uma linha aqui, uma medida de 1.000 para cá, outra de 1.000 para cá. Com a ferramenta Offset também. Então, a ferramenta Offset, vou selecionar essa linha. Vou aqui, ferramenta Offset, selecionar essa linha, que aí ele não quer deixar. Deixa eu ver aqui por que ele não quer deixar. Selecionar a linha. Então, eu vou fazer aqui a explosão primeiro, que aí ele vai deixar eu fazer a seleção dessa linha. Ferramenta Offset, essa linha. Eu quero especificar a distância de 1.000. Enter. Essa linha aqui de interesse. Aí vai fazer 1.000 para cá. A mesma coisa. 1.000 para cá. 1.000 para cá. 1.000 para cá. Então, só para mostrar aí uma outra forma. Então, fiz aqui. Diferente daquele que a gente só fez com o retângulo, que é essa daqui que a gente já fez o retângulo. Deixa eu voltar aqui para o layer de construção, que a gente fez o retângulo. Enter. Não, retângulo, Enter. Eu tenho aqui, faço um retângulo. Venho na ferramenta Offset, seleciono o meu objeto de interesse. Ele, primeira coisa, né? Vou lá, Offset, eu vou indicar a minha distância, eu aperto Enter, seleciono o meu objeto de interesse, ele faz já aqui a minha curva para dentro ou para fora. Aqui eu fiz de uma forma diferente. Então, só para mostrar o nosso desenho, vou selecionar ele aqui, fazer uma cópia para fazer as duas formas diferentes que eu tenho da ferramenta Trim. Então, fiz uma cópia aqui, uma do lado da outra. Vou apagar esse daqui para não atrapalhar. Selecionar esse desenho aqui. Apaguei. Primeira delas, ferramenta simples, Trim. Normalmente você vem com a ferramenta Trim. Antes dela, você seleciona todos os objetos de interesse, aperta a ferramenta Trim e vem apagando os segmentos de interesse. Apaga cada um deles. Apagando o segmento de interesse, aperta aí. Você tem ali um retângulo, da mesma forma que a gente tinha com a moldura. Agora, a outra forma que tem, apenas aperta Trim e eu vou apagando aqui os meus segmentos de interesse. Que aí eu consigo apagar o segmento. Sem querer que eu apertei fora do meu desenho. Vou apertar barra de espaço. Trim, mostrando aqui um pouco para fora. Ele pega o desenho entre dois segmentos e apaga o meu indicado de interesse. Aqui só para mostrar que fica um pouco diferente ao que eu queria apagar. Então, essa ferramenta Trim, a gente utiliza aí bastante também. Para finalizar, ferramenta Trim, rotação, cópia, apagar, espelho, offset e a ferramenta de escala e mover. Exercício avaliativo que vai estar lá no portal.